Boa noite a todos. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei, para que faça a leitura da ata anterior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. Ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2013, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 16ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Costa de Moraes Castro, Alex Luiz Nogueira, Alexandre Gottfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Francisco Carlos Cabrini, Josué de Oliveira Kersten, Paulo Henrique Areias Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira e Wilson Roberto Davi Mota. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a presente sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei de Oliveira, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, fez a leitura dos expedientes recebidos. Em seguida, o primeiro vice-presidente fez a leitura das providências da mesa. Ocupou o espaço para oradores inscritos, como primeiro inscrito, o vereador Alexandre Gottfried, e como segundo inscrito, o vereador Paulo Horácio, com partes concedidas aos vereadores Roberto Mota e Ismael Padilha. Não havendo nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1493/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 480 mil e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1496/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 2,36 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 34/2013, da Comissão de Justiça e Redação, e número 28/2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 16/2013, de autoria da Comissão Executiva, aprovado por unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 16/2013, da autoria da Comissão Executiva, súmula, autoriza o anexo 1 da Lei Municipal número 2.322, de 28 de dezembro de 2010, a linha A do parágrafo único do artigo 7º e os anexos 2 e 3 da Lei Municipal número 1.803, de 30 de novembro de 2007, conforme especifica. Os vereadores Francisco Cabrini e Adriana Costa pediram destaque ao artigo 4º. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 33/2013 e 27/2013, referente ao projeto da resolução número 03/2013, de autoria da Comissão Executiva, aprovado por unanimidade. Primeira leitura e discussão e votação do projeto de resolução número 03/2013, de autoria da Comissão Executiva. Súmula, altera a linha C do inciso 1 do artigo 3º da resolução número 37, de 9 de abril de 2013, o anexo 1 da resolução número 31, de 22 de março de 2012, conforme especifica, aprovado por unanimidade. Foi solicitada a inclusão na ordem do dia dos requerimentos número 56/2013, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira, e requerimento em conjunto número 25/2013, de autoria de todos os vereadores. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura, discussão e votação do requerimento número 56/2013, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira. Comentaram a proposição os vereadores Vanderlei de Oliveira, Roberto Mota, Adriana Costa. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento número 25/2013, de autoria em conjunto de todos os vereadores, aprovado por unanimidade.
O vereador Vanderlei de Oliveira, por solicitação do vereador Ismael Padilha, pediu a retirada da ordem do dia do seu requerimento número 46/2013. Leitura, discussão e votação do requerimento número 37, 38, 39, 40, 41, de autoria da vereadora Adriana Cossi, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 34, 36, 37, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento número 18/2013, de autoria do vereador Ismael Padilha, aprovado por unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal, tendo como inscritos os vereadores Josué Kerstin, Ismael Padilha, Alex Nogueira, Vanderlei de Oliveira, Paulo Horácio e Roberto Mota. E não havendo mais inscrito, o senhor presidente comentou sobre os temas abordados nesta sessão, agradeceu especialmente a presença da doutora Marcelina Areias Horácio, a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, e declarou encerrada a sessão. É essa a sessão, a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, expedientes recebidos, requerimento 038, 039, 040, 041, 42, 43, 45, 46, todos de autoria do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento 045, requerimento 058, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação número 002/2013, gabinete do vereador Alexandre Gottfried. Moção de aplausos número 004/2013, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Uma moção número 06/2013, de autoria do vereador Paulo Henrique Areias Horácio. Projeto de lei número 52/2013, de autoria do vereador Pedro Ferreira de Lima. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Vanderlei as providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 064/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1493/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado na sessão realizada nos dias 27 de maio e 3 de junho de 2013. Ofício número 65/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1496/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 27 de maio e 3 de junho de 2013. Ofício número 66/2013, para o prefeito municipal, encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada nos dias 3 de junho de 2013. Ofício número 67/2013, para o prefeito municipal, encaminhando requerimento em conjunto aprovado na sessão realizada no dia 3 de junho de 2013. Ofício número 68/2013, para o diretor-presidente da Sanepar, encaminhando proposição aprovada na sessão realizada no dia 3 de junho de 2013. Ofício número 69/2013, para o diretor do Conselho de Administração da Sanepar, encaminhando proposição aprovada na sessão realizada no dia 3 de junho de 2013. Ofício número 070/2013, para o diretor do Conselho Fiscal da Sanepar, encaminhando proposição aprovada na sessão realizada no dia 3 de junho de 2013. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, a oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Horácio. Vereador Paulo Horácio, o senhor tem 30 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, senhora vereadora, distinta plateia que aqui se faz presente, alguns revisitando a Câmara, outros pela primeira vez, pelo que vejo, pelo menos nessa legislatura. Eu gostaria de fazer dois comentários, um inicial, trazer uma notícia sobre aquele pleito que já há 2 semanas estamos debatendo aqui na Câmara, sobre a necessidade da eleição para a escolha, eleição direta, livre, democrática, para a escolha dos novos conselheiros tutelares. Haverá agora, na quarta-feira, dia 12, às 8 da manhã, uma reunião do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, na qual farei parte, e tive notícias extraoficiais aí, oriundas do fórum, que a doutora Leide, promotora da Vara da Infância do município, se sensibilizou com a causa aqui dos vereadores, e tudo indica que teremos eleições gerais aí para a escolha dos novos conselheiros tutelares. E também essa conversa que tive com o prefeito Lisandro na semana passada, aqui quando ele veio fazer uma visita ao presidente da Câmara, estive no gabinete do presidente e o prefeito também se dispôs a ir apoiando a ideia da realização dessa eleição dos conselhos tutelares, que deva ocorrer com a maior brevidade possível. Na quarta-feira, presidente Pedrinho, eu tomo a liberdade de oferecer ao CNDCA e à Secretaria de Assistência Social a celeridade que essa casa tem trabalhado com temas de extrema importância para o município. É bastante provável que o Executivo encaminhe um projeto de lei para casa, e eu, em nome do Legislativo, acho que tenho essa liberdade, em nome do seu nome, presidente, de garantir que as comissões tramitem com a rapidez necessária para que a gente possa ter a eleição do Conselho Tutelar o mais rápido possível no município e não se prorroguem os atuais mandatos. Como já falei, não é uma questão pessoal, individual, dos atuais conselheiros. Eles exercem um papel preponderante na sociedade, mas a defesa é aquilo, como já vinha dito já por 2 semanas, e que fiz na representação por escrito ao Ministério Público, considero eu que é um direito inafastável do cidadão, do eleitor de Araucária, de escolher seus conselheiros. O segundo assunto que ele traz à tribuna, presidente, vereadores e plateia, trata-se do projeto de lei número 12, que apresentei, e aqui já de antemão agradeço aos vereadores, especialmente os vereadores que compõem a Comissão de Justiça e Redação, vereadora Adriana, vereador Vanderlei, vereador Roberto, os outros vereadores também da sala de comissões, pelo entendimento de que a Câmara Municipal de Araucária não pode mais se afastar das suas responsabilidades, e entre elas o preceito constitucional, de maneira complementar, ajudar o Executivo de Araucária na formulação de política pública e, neste caso, na elaboração de lei no sentido formal e material. Há um desgaste na imagem do Legislativo, e não é aqui uma crítica destrutiva às visões anteriores da Câmara Municipal, de maneira alguma, que eu sempre digo que na verdade, não tem, a gente tem que, o processo legislativo, ele tem que fazer uma evolução, e o entendimento, apesar ainda de termos um regimento interno e uma lei orgânica que careça de atualização, mas é sempre que possível a legislação ter uma interpretação mais moderna e mais atual do ordenamento jurídico. E neste caso, especialmente, quando protocolei o projeto de lei número 012, lá no mês de março, do derivado de reuniões que já havia tido desde o ano passado, e de uma matéria que já tramita no município de Araucária, seguramente há mais de 8 anos. É a questão da instalação no município, definitivamente, do seu Conselho de Direitos para a pessoa com deficiência física. Chega a ser hilário imaginar que o município, a pujança de Araucária, ainda não tenha seu conselho, garantido por lei, não tenha sua conferência garantida por lei, e não tenha o seu fundo municipal para gerir e financiar projetos que promovam a acessibilidade, a mobilidade e a tão almejada inclusão
do portador de deficiência como um cidadão que de fato é igual a qualquer outro cidadão desse município. Quando eu protocolei o projeto, eu vou fazer questão de ler uma parte que não está, se não me engano, na cópia, se tiver, vocês que acompanhem, eu trouxe a justificativa do projeto de lei. E nessa justificativa apresento essa situação que digo que o município e a Câmara Municipal não pode fugir à responsabilidade na omissão do Poder Executivo. A omissão aqui, não estou fazendo nenhuma crítica à atual administração, mas é uma omissão quase da sociedade, porque um tema que é discutido entre várias e várias entidades que representam setores da área de deficiência física na cidade, por 8, 9 anos, e não se consegue encaminhar um simples projeto que regulamente um conselho de direitos. O que o Legislativo de Araucária hoje faz é dar uma resposta para a sociedade que a Câmara Municipal, sim, pode e deve interferir na política pública do município, quando esse interesse, quantas vezes conversando com a vereadora Adriana, de quantos projetos ela tentou implantar no município e era barrado, às vezes, por um entendimento de que simplesmente o vereador que propor um projeto que venha causar despesa ao executivo, esse projeto tem vício de iniciativa e seria inconstitucional. Não é, porque se assim o fosse, está na justificativa, seria um exemplo, digamos que homenageássemos alguém, como vamos acontecer várias vezes, como que aconteceu, por exemplo, nominando o nome de rua, e o simples fato do município fazer a placa com o nome de rua vai gerar uma despesa para o município, então não pode legislar nesse caso. Ou, de outras matérias, um outro exemplo, qualquer outro projeto de lei, de iniciativa do Legislativo, iniciativa formal, que vai cumprir seus requisitos, que vai passar nas comissões, que vai ser votado em 2 turnos, que está sujeito a emendas, alterações e destaques, vai gerar, sim, despesa para o Executivo. Essa é a função do Executivo, auxiliar o Legislativo na sua função principal, que é legislar. Então, é essa visão que faz parte de uma visão do engessamento do Poder Legislativo. E aqui eu digo, e falei isso para o prefeito Lisandro, porque a proposta do Conselho Municipal de Direitos da Criança, do portador de deficiência física, da pessoa, não do portador, da pessoa com deficiência, está inclusive na proposta de governo do atual prefeito, protocolizada no cartório municipal. Está lá dentro do arcabouço das propostas da criação do Conselho. Então, antecipando a política do Executivo, cabe sim ao Legislativo ajudar o Executivo, porque de via de regra, de maneira imediata está ajudando a população. Imediato o Executivo, imediata a população de Araucária. Então, na justificativa, eu não vou ler para a gente não se estender, mas as pessoas que tiverem interesse, por favor, porque acaba sendo uma peça de estudo da equipe da Câmara, do pessoal, e foi o subsídio no qual tive reunião com a vereadora Adriana, com o Vanderlei e com o Beto, com relação da Comissão de Justiça e Redação. Tanto é que o projeto não causa despesa ao município, que nem tramitou na Comissão de Finanças e Orçamento por absoluta desnecessariedade. Então, e neste entendimento, escrevemos um parecer a 8 mãos, assim dizemos, que trouxe definitivamente, esse parecer, inclusive, corrobora com esse entendimento que a Câmara Municipal tem, sim, o direito, o dever e a obrigação de fazer vereador, política pública no município. eu gostaria que você me concedesse uma parte. Pois não, vereador. Eu gostaria só de dizer que a Câmara Municipal, o Legislativo, na verdade, ele sempre tem dificuldade em crescer em relação ao conceito da população, justamente porque hoje a comunidade, as pessoas que trabalham, as pessoas do dia a dia, ela é pautada pela imprensa. E como o Legislativo não pode pagar a imprensa, ele fica, na verdade, numa situação sempre desconfortável. Então, você tem essa questão, Paulo, o entendimento que se tem, e eu acho não, tenho certeza,
que a nossa Procuradoria Jurídica ela tem um entendimento errado quando ela diz assim, tudo que gera despesa para o município, o vereador não pode aprovar. Não é verdade. O que a lei diz é o seguinte, você não pode aprovar um projeto que cause despesa para o município e que cause problemas para o município em executar aquele determinado projeto. O que a legislação, na verdade, ela faz uma prevenção, por exemplo, nós aprovamos aqui, não é o caso nem discutir essa questão, porque nós vivemos uma situação bem complicada, mas vamos supor que aprove aqui 40% de aumento. É lógico que não vai ter condições de pagar isso, né? Mesmo que tivesse, por exemplo, uma proposta aqui que a gente gostaria que viesse de 10%. Não, a Câmara vai aprovar 40%. Então, é nesse sentido que o legislador federal impôs limites para o legislativo. Agora, o Alexandre, por exemplo, apresentou um projeto para que se identifique nas casas noturnas a quantidade de pessoas, né? Se você for levar ao pé da letra isso, né, a fiscalização para ir lá ver se realmente está sendo cumprida ou não a lei, está requerendo recurso público, né? Então, Paulo, é uma interpretação errada, né, que se dá, e a gente está vivendo aí essa discussão dos tribunais regionais federais, né, que discute muito essa questão da competência, né, que se coloca assim, não, o Congresso não poderia ter criado o Tribunal Regional Federal aqui no Paraná, mas, por outro lado, o Congresso criou o Conselho Nacional de Justiça, que um Conselho Nacional de Justiça precisa ter seus membros, precisa ter um local para reunir, toma café, ganha alguma gratificação para participar, e isso gera despesa. Então, Paulo, por isso que a Comissão de Justiça e Redação, com responsabilidade que lhe cabe, sempre está derrubando esses pareceres, não para fazer confronto, mas colocando o Poder Legislativo na responsabilidade que ele tem, e que é de criar, sim, conselhos que são importantes. E esses conselhos, Paulo, é importante para cobrar, por exemplo, do transporte coletivo de Araucária, que nós já fizemos aqui requerimentos para que eles invistam em pontos, em ônibus adaptados para pessoas com necessidades especiais, e que eles não investem, porque, não sei por quê, porque é um monopólio que ganha muito dinheiro, né? Quando teve, na época, a campanha da fraternidade, em que falava da acessibilidade, eu disse para o padre Aldo, na época, padre, nós estamos fazendo aqui, informando a população da campanha da fraternidade, e as pessoas com o cadeirante não conseguem entrar nessa igreja, porque não tem acesso, né? Então, são essas questões, né, que a gente discute, e que o Legislativo tem que participar, porque senão fica só como um apêndice, né, do Poder Executivo, aprovando projetos do Executivo, e quando você passa a fazer esse trabalho que deve ser realmente, e eu acredito que a Câmara já vem fazendo isso há muito tempo, só que muitas coisas que a gente tem aprovado, Vanderlei, a imprensa não divulga, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Adriano, PROCON municipal, é um projeto de lei lá dos idos de 80, que depois veio um outro projeto reformulando aquele, e até hoje não foi aplicado e não foi implantado. E me parece que agora o prefeito Lisandro está implantando o PROCON, que é um instrumento para a defesa do consumidor, e que nasceu aqui, né? Assim como tantos outros, sistema municipal aí de vigilância sanitária, o SIM-AM, que também foi aprovado aqui na época, teve como parceiro o Irineu Cantador, que era vereador na época. Então, eu acho que a Câmara tem dado a sua contribuição, mas a gente tem trabalhado quieto, e por isso que eu defendo, Paulo, a TV Câmara,
para que toda a comunidade possa até avaliar cada vereador e avaliar o trabalho nosso, para que se possa realmente fazer o julgamento necessário e não, às vezes, o julgamento injusto que é feito. Então, seria essa minhas palavras, e parabenizar você por essa iniciativa, que realmente é uma iniciativa muito de aplausos, né? Porque realmente isso é necessário. Obrigado aos outros vereadores também. Só para finalizar a questão, explicar à plateia, porque até com o receio de que a gente não conseguisse votar no primeiro semestre, fiz várias reuniões e acabei colocando, tem aqui alguns seguidores do Facebook, que acabei disponibilizando a informação na rede na semana passada, e eu recebi algumas colaborações que julgo absolutamente necessárias e procedentes, não só de quem me pediu, mas de quem essas pessoas representam. E vou propor destaque em alguns artigos aqui no momento da votação, presidente, para incluí-los como, até conversava com o vereador Alexandre há pouco, para incluí-los na segunda votação. E só então finalizar o tema, para a gente acelerar o processo de votação, eu digo assim, e me sinto absolutamente bem confortável de fazer parte de um legislativo que a cada dia mostra que veio para fazer de alguma forma diferente. Eu dizia em campanha que para fazer diferente é fácil, basta você ter essa iniciativa, a força de vontade, o respeito aos colegas, que a gente consegue fazer tramitar um projeto dessa magnitude e dessa importância. E fazer aprovação hoje do Comude, aprovação da conferência, e ainda vamos discutir em fase de emenda a questão do fundo, é dar uma resposta, porque o texto constitucional, quando a pessoa lê o texto constitucional, que está lá garantido na lei, mas que os municípios, que os estados e os municípios não disciplinam, não põem em prática, fica parecendo letra morta. E essas discussões intermináveis que tenho com a minha mãe, com a professora Marcelina, sobre o tema de conselhos, que foi aqui professora de muitos com relação aos temas de conselho de direitos, e é minha professora, não pôde estar aqui hoje, é esta situação, porque a pessoa com a deficiência, muitas vezes, ela precisa de uma voz, aquele que tem autonomia e que sofre, e aqui nós estamos falando, inclusive a lei vai abarcar, inclusive as pessoas com problema de mobilidade, seja uma mobilidade temporária, ou às vezes um problema de mobilidade definitiva, que todos nós estamos sujeitos a ter, todos nós. Problema de um acidente, que teve uma cirurgia, que colocou um pino na perna, que tem um problema, que vai andar numa calçada para ir no banco, e é a primeira vez na vida que ele descobre que às vezes um desnível de 2 centímetros numa pedra é suficiente para derrubá-la ao chão e provocar um dano maior. Então, quando o município ele disciplina e garante para a comunidade a participação no conselho paritário, a partir deste momento, quando a Secretaria de Urbanismo vai passar um projeto de lei, a CMTC fazer um projeto, encaminhar um projeto de alteração de um terminal, vai ter que sim passar pelo Conselho de Direitos e ver se aquela reforma, se aquele prédio público está adequado às questões de mobilidade. E outra coisa, a Câmara Municipal acaba sendo a voz dessas pessoas, que muitas delas, por problemas às vezes de deficiência, que mal deixam sair de casa e conviver, como a Constituição diz, como as leis complementares garantem, a questão da inclusão, da pessoa assim viver como qualquer outro cidadão que paga seus impostos e tem seus direitos, da mãe do autista, que chora quando vê que tem uma lei federal que garante para o seu filho atendimento compartido em sala de aula, acompanhante, e não vê no executivo isso sendo posto em prática por profissional, e ela não enxerga a curto prazo e fica falando em voz alta e muitas vezes não ouvida. O conselho serve para isso. E nós, vereadores, na noite de hoje, estamos dando essa voz, não só para as pessoas com deficiência, mas, acima de tudo, para a família destas pessoas, para as mães das crianças especiais, que dado a questão cultural
e a questão histórica, sobra sim para a mãe cuidar do seu filho especial, do seu filho com problema de mobilidade, seja ele oriundo de uma questão genética, de uma má formação ou de um acidente que todos nós estamos sujeitos a passar. Então, eu agradeço antecipadamente, Pedrinho, pela oportunidade, e a minha mãe por ter me dado valores, porque aqui tem gente que conhece a dona Marcelina. Eu mudo, isso aqui não é teatro, eu mudo conceito, mudo opinião, mas não mudo os meus valores. E este vai ser o meu mandato à disposição. Quero ser a voz, sim, daqueles que não a têm ou a têm muito baixo. Então, falo alto, falo grosso, isso tem que servir para alguma coisa. E, Pedrinho, eu vou parar aqui, a gente ganha 7 minutos, e vou pedir, por gentileza, se for possível, na ordem do dia, eu não digo que a gente inverta a ordem, mas esse projeto está como último na pauta, que a gente pudesse votá-lo por primeiro, até em respeito às pessoas, que a Câmara Municipal não é o paraíso de acessibilidade, a gente sabe, porque vai passar por processo de reforma, até em respeito a essas pessoas que vieram aqui nesta noite. Muito obrigado. Me permita, a Excelência, concluir. Claro. Com certeza, após a segunda votação dos projetos, na primeira votação, vou adiantar esse projeto, né, para colocar em votação. E só queria também aqui lembrar, existe um projeto, hoje que é lei no município, né, onde foi minha autoria no mandato passado, a questão de os cadeirantes ter a cadeira no comércio, nos órgãos públicos. Inclusive aqui na Câmara não tinha, quando eu assumi aqui como presidente, já temos a cadeira aqui para os cadeirantes, né, que acessam a Câmara, acessam o comércio, que nem supermercados, todos, tem que ter a cadeira disponível, né? E isso foi um projeto também, que nós trabalhamos também muito nessa questão, Paulo. Então, mas parabenizo você, tua iniciativa aí, e você sabe que você pode contar com todo o legislativo esse apoio. Obrigado. Obrigado, Pedro. E é justamente esse caso que o Pedrinho relatou, é justamente para isso que precisa o Conselho. Porque a gente olha a legislação, é maravilhosa. Né? Agora vamos ver a lei do Conselho, nós vamos discutir a formação paritária, a representação, e daí que nem o Pedrinho faz um projeto de lei desse, e acaba não sendo cobrado na prática, porque alguns comércios disponibilizam a cadeira, mas quem vai cobrar, Pedrinho, a partir da sua instalação, é o Conselho, que não tem total independência e não responde ao prefeito, não responde ao juiz, não responde ao Ministério Público, responde a ele que eles representam as pessoas das entidades que vão estar representadas no Conselho. É isso aí, presidente. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário, o vereador Roberto, que faça a leitura da súmula do projeto de lei 016/2013. Não, na primeira vez. Não, na primeira votação, faz segunda agora e na primeira. Vai fazer os dois, segunda votação, daí depois já... Ah, tá bom. Tá. Eu já coloco isso. Isso é rápido. Já explicou? Projeto-lei 16/2013, de iniciativa da Comissão Executiva. Altera o anexo 1 da Lei Municipal 2.322, de 28 de dezembro de 2010, e a linha A do parágrafo único do artigo 7º, e os anexos 2 e 3 da Lei Municipal número 1803, de 30 de novembro de 2007, conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 016/2013, de iniciativa da Comissão Executiva. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da súmula do projeto de resolução número 003/2013. Projeto de resolução 003/2013, de iniciativa da Comissão Executiva, súmula. Altera a linha C do inciso 1 do artigo 3º da Resolução 37, de 9 de abril de 2013, e o anexo 1 da Resolução número 31, de 22 de março de 2012, conforme especifica. Em discussão?
Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado, em segunda votação, o projeto de resolução número 003/2013, de iniciativa da Comissão Executiva. Agora sim, vou passar para ok. Não tem o parecer antes? O parecer antes, né? Parecer 37. Parecer 37. Parecer 37, né? Tem que ler? Você que vai ler o parecer? Posso ler? Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, para que faça a leitura do parecer número 37/2013 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 37/2013, Comissão de Justiça e Redação. Tem como relator vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo vice-presidente, o vereador Paulo Horácio, para que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei número 12/2013. O vereador Paulo Henrique Arias Horácio, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo regimento interno dessa Casa de Leis, apresenta a seguinte proposição. Projeto de Lei 012/2013, súmula, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no município de Araucária, COMUD, a instituição da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Araucária, COMUD, órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência vinculadas a critério municipal de governo. Em discussão? Gostaria de pedir destaque nesse artigo, presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, o artigo 1º, com a súmula, com pedido de destaque por parte do autor. O COMUD, artigo 2º, o COMUD instituirá a política municipal para a integração da pessoa com deficiência, que disporá sobre o pleno exercício dos seus direitos básicos quanto à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância, à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Em discussão, artigo 2º. Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera a pessoa com deficiência, além daquela citada na Lei 10.690, de 16 de julho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho da atividade e se enquadra nas seguintes categorias. 1. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Inciso 2. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total de 42 decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Inciso 3.
deficiência auditiva, deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual de ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Inciso 4º, deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 1. Comunicação, 2. Cuidado pessoal, 3. Habilidades sociais, 4. Utilização de recursos da comunidade, 5. Saúde e segurança, 6. Habilidades acadêmicas, 7. Lazer, 8. Trabalho, 5. Deficiência múltipla, associação de 2 ou mais deficiências. Em discussão, Presidente, essa eu peço destaque também. com a palavra o vereador Paulo Horácio. Gostaria de pedir destaque porque na revisão faz necessário incluir um inciso 6, que é a pessoa com transtorno de aspecto autista, e o 7, pessoa com mobilidade reduzida, aquela que não se enquadrando no conceito da pessoa com deficiência, tenha por qualquer motivo dificuldade em movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção, conforme eu explanei na preleção. Isso aí. Continua a discussão. Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque no artigo 3º por parte do autor. Artigo 4º. O desempenho da função de membro do COMUD não tem qualquer remuneração ou percepção de gratificação e será considerado serviço de relevância e utilidade pública, prestado ao município, com seu exercício prioritário, justificadas ausências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades próprias do Conselho. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 5º. Obrigado, Pedro. Capítulo 2 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da composição. Artigo 5º. O COMUD será composto por 10 membros titulares e respectivos suplentes, sendo 5 representantes da sociedade civil, compreendendo a 4 representantes de entidades da sociedade civil organizada, diretamente ligadas à defesa e o atendimento da pessoa com deficiência na cidade de Araucária, legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, eleito dentre os seguintes segmentos: um representante de entidades que atuam na área de deficiência auditiva, um representante de entidades que atuam na área de deficiência física, um representante de entidades que atuam na área de deficiência mental, um representante de entidades que atuam na área de deficiência visual. B, um representante dos profissionais que atuam na área voltada ao atendimento da pessoa com deficiência, com registro nos respectivos conselhos de classe. Inciso 3. 5 representantes do Poder Público Municipal. 1. Representante da Secretaria Municipal de Urbanismo, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, um representante da Secretaria Municipal de Governo. Parágrafo 1º. Eu quero pedir destaque aqui no inciso 3. Sim, tá. Eu tenho destaque também nesse inciso. Parágrafo 1º. Cada representante terá um suplente cumprindo os poderes para substituir provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo no caso de vacância da titularidade. Parágrafo 2º. O Conselho terá um intérprete que acompanhará os surdos nas reuniões. Parágrafo 3º. A eleição das entidades representantes de cada segmento, titulares e suplentes, dar-se-á durante a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 4º. O presidente do COMUD será eleito entre seus pares. Parágrafo 5º. Os representantes governamentais serão preferencialmente pessoas comprometidas com a causa da pessoa com deficiência. Esse é o artigo 4º, presidente. Em discussão. Artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Não, Em só discussão. destaque. Com a palavra a vereadora Adriana Costa. Eu quero pedir destaque no inciso 3. Essa era a pedra no artigo 5º, daí Sim. isso, né? No artigo Bom. 5º, então. Então tá bom. Da mesma forma, destaque, presidente, só para fazer referência a representantes que estão aqui na plateia, esse foi um trabalho que fizemos no final de semana, que haverá necessidade de fazer uma alteração para incluir entidade que atua na deficiência múltipla, pessoa de transtorno de aspecto autista, e também
nas pessoas com mobilidade reduzida. E na parte governamental, necessário se faz a inclusão da assistência social, da Isso. Secretaria de Esporte e da Isso. Companhia de Transporte Coletivo. Acho que era isso, né, vereadora? Isso O mesmo. destaque da senhora. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alex. Só falar para o autor, já que ele está pedindo destaque também, que faz uma correção no artigo 5º, que não foi colocado aqui do inciso 1, pulou para o inciso 3º direto. Isso. Então tem que fazer uma correção aqui. Digitação. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado artigo 5º por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque pela vereadora Adriana Costa. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. O Comude tem as seguintes finalidades: definir as prioridades da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 2. Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 3. Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política municipal da pessoa com deficiência. Inciso 4. Exercer o poder normativo em relação às pessoas com deficiência no âmbito da administração pública municipal, observada a legislação vigente. Inciso 5. Exercer o poder fiscalizatório das entidades nas áreas voltadas às pessoas com deficiência no município de Araucária, financiada com recursos públicos, inclusive a utilização por particulares de recursos passados a título de transferência voluntária para execução de projetos e programas na área voltados a pessoas com deficiência. Em discussão, artigo 6º. Também preciso de um destaque, presidente. Com a palavra, vereador. Não só para registrar que teve uma correção no inciso 5º, que farei como forma de emenda. Só pedir de destaque do artigo 6º. Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado o artigo 6º por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque pelo autor. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 7º. Artigo 7º. Compete ao CMUD: 1. Elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência e propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e a de caráter legislativo. Inciso 2º. Zelar pela efetiva implantação da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 3. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais da acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à pessoa com deficiência. 4. Acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 5. Zelar pela efetivação dos sistemas descentralizado e participativo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 6. Aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos no regimento interno, o cadastramento de entidades que prestem atendimento ao deficiente. 7. Incentivar, apoiar e promover estudos, debates e pesquisas sobre a questão da deficiência, visando manter atualizados e eficientes os serviços prestados pelo município e entidades privadas, oferecendo melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. 8. Propor e incentivar a realização de campanhas que visem a prevenção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. 9. Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 10. Manifestar-se, dentro dos limites da sua atuação, acerca da administração e condução dos trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, recomendação ou representante legal da entidade. 11. Oferecer subsídios para a elaboração de leis atinentes aos interesses da pessoa com deficiência, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito ao deficiente. 12. Avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento especializado à pessoa com deficiência, de acordo com a legislação em vigor, visando a sua plena adequação. 13. Receber e julgar a procedência de queixas, reclamações, representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados aos deficientes, dando-lhes o encaminhamento devido. 14. Elaborar o seu regimento interno. Em discussão, artigo 7º. Eu preciso Com a palavra, vereador. Obrigado. Tenho um destaque para fazer no inciso 4º, que farei em forma de emenda. Continua a discussão.
Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque no artigo 7º pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 8º. Artigo 8º. O Comude, no prazo de 30 dias, após as nomeações de seus respectivos membros, elaborará o seu regimento interno, elegendo seu presidente, vice-presidente e secretário-geral. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 9º. Artigo 9º. O mandato do presidente e dos demais membros do Comude será de 3 anos, permitida uma única recondução por mais um período. Parágrafo único. Após o período de recondução, fica permitida a reeleição para mandatos futuros, após ter se ausentado do cargo por pelo menos um mandato. Em discussão, artigo 9º. Eu destaque, Com a presidente. palavra. Eu vou fazer um destaque no artigo 9º para fazer uma correção futura. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com pedido de destaque pelo autor. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 10º. Artigo 10. Os membros do Comude serão nomeados pelo Poder Executivo, que, respeitando a eleição de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º, homologará a eleição e os nomeará por decreto, empossando-os em até 30 dias contados da data da Conferência Municipal. Em discussão, artigo 10. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 11º. Artigo 11. Os membros do Comude poderão ser substituídos mediante solicitação da instituição ou autoridade pública a qual estejam vinculados, apresentada ao referido Conselho, o qual fará a comunicação do ato ao prefeito municipal. Em discussão, artigo 11º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do 12º. Artigo 12. Perderá o mandato o conselheiro que: 1. Desvincular-se do órgão de origem de sua representação. 2. Faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas sem justificativa, que deverá ser apresentada na forma prevista no regimento interno do Conselho. 3. Apresentar renúncia ao Conselho. 4. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções. 5. For condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime ou contravenção penal. Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do Ministério Público ou de qualquer cidadão assegurada ampla defesa. Em discussão, artigo 12º. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Roberto. Gostaria só, Paulo, de pedir destaque nesse artigo 12, função do inciso 5, que perderá o mandato o conselheiro que for condenado em crime de contravenção penal. É muito drástico isso, porque a gente sabe que a contravenção penal são aqueles crimes nanicos, né? Se ele acordar um dia, por exemplo, e tiver vontade de ir à tarde jogar um bingo, por exemplo, e for pego lá, isso é contravenção penal. Ele perde o mandato no conselho em função disso. Eu acho que isso aí não está correto e a gente vai daí apresentar uma emenda supressiva ou para que possa modificar essa frase. Muito bem. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 13. Artigo 13. Perderá o mandato a instituição que: extinguir sua base territorial de atuação no município de Araucária. 2. Tiver constatado em seu funcionamento irregularidade grave que torne incompatível sua representação no Conselho. 3. Sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave. Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do Ministério Público ou de qualquer cidadão assegurado ampla defesa. Em discussão, ao artigo 13. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 14. Artigo 14. As demais matérias pertinentes ao funcionamento do COMUD serão disciplinadas pelo seu regimento interno. Em discussão, artigo 14. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 15. Artigo 15. O COMUD realizará, sob sua coordenação, pelo menos uma conferência municipal anual, tendo o caráter de órgão colegiado e caráter deliberativo para avaliar e propor atividades e políticas na área a serem implementadas ou já efetivadas no município, garantindo-se sua ampla divulgação. Parágrafo 1º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composta por delegados representantes dos órgãos, entidades e instituições de que trata o artigo 5º. Parágrafo 2º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será convocada pelo respectivo Conselho no período de até 90 dias anteriores à data para eleição do Conselho. Parágrafo 3º. Em caso de não convocação por parte do COMUD, no prazo referido no parágrafo anterior, a iniciativa poderá ser realizada por 1/5 das instituições registradas em referido Conselho, que formarão comissão paritária para a organização e coordenação da conferência. Em discussão, artigo 15. Pois não, presidente. Com a palavra, o vereador. Eu tenho um destaque para fazer no texto do caput do artigo 15, que eu farei em forma de emenda. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 16. Artigo 16. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 1. Avaliar a situação da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência. 2. Fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência para o biênio subsequente ao de sua realização. 3. Avaliar e reformar as decisões administrativas do COMUD, quando provocada. 4. Aprovar seu regimento interno. 5. Aprovar e dar publicidade de suas resoluções, que serão registradas em documento final. Em discussão, artigo 16. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 17. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 17. Para a realização da primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, será instituída pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 dias, contada a publicação do presente lei, comissão paritária responsável pela elaboração do edital de convocação e organização. Parágrafo 1º. A primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deverá acontecer dentro de 120 dias da publicação da presente lei. Em discussão, artigo 17. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 18. Artigo 18. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias contados de sua publicação. Em discussão, artigo 18. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do artigo 19. Artigo 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 19. Só um minutinho, pessoal, não foi concluído ainda, né? Ainda não foi votado só os artigos, o projeto ainda não foi votado, tá? Só um minutinho. Em discussão, artigo 19. Pela ordem, presidente. Com a palavra o autor. Eu faço a melhor discussão é essa manifestação do plenário aí, presidente. Só isso, para finalizar. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica... Não. Ainda não foi votado o projeto, são apenas os artigos. Tá? Então fica aprovado o projeto de lei número 12/2013, primeira votação, com pedido de destaque nos seguintes artigos. Artigo 1º pelo vereador Paulo Horácio, artigo 3º pelo vereador Paulo Horácio, artigo 6º também pelo vereador Paulo Horácio, artigo 7º pelo vereador Paulo Horácio, artigo 9º pelo vereador Paulo Horácio,
Artigo 12 pelo vereador Roberto. Artigo 15 pelo vereador Paulo. E artigo 5º pela vereadora Adriana Costa. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 12/2013, de iniciativa do vereador Paulo Horácio. Agora sim. Eu fiquei meio confuso. Obrigado, presidente. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer número 36/2013 da Comissão de Justiça e Redação e a de número 30/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 36/2013, Comissão de Justiça e Redação, e 30/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão, o parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário, o vereador Roberto, para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei número 1503/2013. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, problema vigente no valor de R$ 648.900,92 e da outras providências. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 64, abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 648.900,92, conforme especificado nesta lei. Em discussão, a súmula com o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar, no orçamento geral vigente, as naturezas de despesas e fonte de recurso no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Saúde, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa física, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da apuração do superávit do exercício 2012, oriundo de recursos ordinários livres. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Os valores de que trata esta lei não serão computados para os efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012, de 28/12/2012. Em discussão, artigo 4º. Na discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício 2013, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais aos desta lei, nos órgãos, programas e projeto de atividade respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1503/2013, iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer conjunto número 35/2013 da Comissão de Justiça e Redação e a de número 29/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 35/2013 de Comissão de Justiça e Redação e número 29/2013 Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da súmula e artigo 1º do projeto de lei 1504/2013. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 4.292.949,78 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$ 4.292.949,78, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral vigente as naturezas de despesa e fontes de recursos no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, atividades a cargo do Fundo Municipal de Assistência Social. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes da apuração do superávit do exercício 2012, dos recursos aplicáveis à Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2520/2012, de 28/12/2012. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis e diretrizes orçamentárias do exercício 2013, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais aos desta lei, nos órgãos, programas e projetos de atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do Município de Araucária, 14 de maio de 2013, Olisando José Ferreira, Prefeito Municipal. Em discussão, artigo 6º. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Roberto Mota. Eu gostaria só de comentar mais uma vez que nós estamos aprovando aqui um projeto para a saúde, no valor, já aprovamos, né? No valor de R$ 648 mil, que é proveniente da sobra de recursos da administração anterior. Então, esses recursos
São recursos que estão depositados nos cofres da prefeitura e que são recursos livres, que poderia ser aplicado em outras secretarias, mas se resolveu, eu acho que de uma forma acertada, aplicar na Secretaria de Saúde. E esse valor de R$ 739 mil na Secretaria de Ação Social, que esse, na verdade, é um recurso também que sobrou da administração anterior, não conseguiram gastar, sobrou, só que esse recurso está vinculado à Secretaria de Ação Social, também recursos que estão no caixa da Prefeitura, e para ser utilizado, precisa que esses projetos sejam aprovados. Então, para explicar mais uma vez, e para não ser redundante, que a Câmara Municipal está dando todo o respaldo para o Executivo fazer a administração que deve ser feita. E que se, porventura, algumas secretarias não conseguem, na verdade, atender os anseios da população, nós aqui temos que cobrar junto com a população, porque eles têm o respaldo necessário para fazer um bom trabalho no Executivo. Então, eu acho que é importante isso para que a gente possa, mais uma vez, dizer que a Câmara Municipal tem feito o seu papel. São projetos, gente, que foram protocolados aqui depois do dia 15 de maio, que já estão sendo votados, já passou por todo esse trâmite, que são projetos que, o projeto que menos demora aqui, se for seguir o regimento, é 45 dias quando ele é avaliado e votado em regime de urgência. E todos os projetos estão sendo votados em, no máximo, 15 dias, né? E, às vezes, demora porque faltam informações e que a gente tem que pedir as informações necessárias. Então, dizer mais uma vez que quando se coloca e quer se jogar a responsabilidade no Legislativo, ou a corresponsabilidade dos problemas de folha, dos problemas que estão ocorrendo no Executivo, isso não pega, nem que o jornal queira. Não pega, porque a Câmara está dando uma resposta e todo mundo não vê se não quer, né? Então, seria essas minhas colocações para que a gente possa fazer também vender o nosso peixe aqui, né? Já que a gente não pode pagar por isso. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, eu quero também participar rapidamente, Beto, só complementar ali, quando você falou realmente dos projetos aqui que não param, com exceção alguns, tem uns aí que já poderia até ser votado, mas não foram porque o secretário não quer prestar as devidas informações para nós. Não vou nem citar a secretaria, né? Mas por educação eu não vou citar a secretaria, né? Porque o secretário não gosta de vereador, né? Ele não precisa gostar. É só ele fazer o trabalho dele e prestar as devidas informações para nós, tá? É uma pena, está na Secretaria de Educação, já que falaram, né, Asmael? Continua a discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado, em primeira votação, o projeto de lei 1504/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Esse parecer já foi lido. Só o requerimento agora. Acho que 4 só. Não, mas o seu... Suscito ao plenário, se concorda, para nós colocarmos na ordem do dia o requerimento de iniciativa do vereador Vanderlei. Todos os vereadores. Oi? De todos os vereadores, com o número 057/2013. Se o plenário concordar, então solicito ao vereador Alex que faça a leitura de todos os requerimentos, se possível em blocos. Requerimento número
046/2013, de iniciativa do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento número 035/2013, de iniciativa do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento número 008/2013, de iniciativa do vereador Alex Nogueira. Requerimento número 018/2013, de iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira. E o requerimento número 057/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão, os requerimentos. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passaremos às explicações pessoais. Com o primeiro inscrito, o vereador Alexandre. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, primeiro eu gostaria de parabenizar o vereador Paulo Horácio pelo projeto de lei, né, do Comude, e dizer que a partir de agora nós iniciamos o trabalho para a realização da conferência, que todos podem contar com nós vereadores para a realização dessa primeira conferência, mas também parabenizar, Paulo Horácio, por esse enfrentamento ao engessamento que nós tínhamos aqui na Câmara. Isso me deixou muito contente hoje, pois eu tenho alguns projetos que com certeza não iriam estar indo até as comissões, seriam barrados ali no início, e que amanhã já vou estar protocolando, inclusive um deles, que já me foi barrado antes, eu mandei para a Prefeitura em forma de indicação, mas amanhã estarei novamente apresentando, que é a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Então estarei trazendo novamente para os trâmites aqui na Câmara. E também citar, na última sessão, a gente aprovou aqui um requerimento solicitando para que a feira gastronômica de Araucária voltasse para a região central ali da praça. E eu justifiquei ali a questão cultural e de lazer da nossa cidade. E no final de semana nós tivemos aqui na frente da Câmara a realização de uma festa junina desses comerciantes, dessa feira gastronômica da cidade, onde ficou bem ilustrado a importância desta feira para a nossa comunidade. É um espaço cultural, é um espaço de lazer, então ela deveria ser inclusive ampliada, vereador Vanderlei. Deveríamos lutar para que essa feira tivesse apresentação de artistas locais, sejam duplas sertanejas, sejam bandas de rock. É um espaço que a comunidade anseia, que a comunidade quer, um espaço cultural. E também parabenizar os organizadores do Domingo Verde, que foi realizado no trecho do Parque Linear chamado Chimbituva. Foi um evento muito interessante, onde nós tivemos lá várias bandas de rock da cidade se apresentando. Também deve receber recebeu o apoio da Prefeitura, mas deve ser ampliado esse apoio para que ocorram a cada 2 meses, alguma situação desse tipo, para que o nosso jovem tenha um espaço onde ele possa estar mostrando o seu talento e também possa estar se divertindo de uma maneira saudável e segura. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com o próximo inscrita, vereador do PTN, Adriana Costa. Obrigada, presidente. Quero dar o meu boa noite a todos os presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Quero parabenizar o Paulo Horácio, e a todos que se fazem presentes. É o que eu digo sempre, nós tivemos 2 vitórias, Uma pelo enfrentamento que nós, todos os vereadores, junto das comissões, fizemos ao jurídico desta casa, e também ao jurídico da Prefeitura, o qual, se fosse seguirmos o que se diz, o jurídico, esse projeto não estaria aqui hoje para votação. Eu acredito e tenho absoluta certeza que é um começo de uma nova história. É uma nova história que, que começa nesta noite a ser escrita. E eu tenho certeza que é um começo de grandes vitórias e de um marco muito grande pela luta de pais, de alunos, de professores. E eu tenho certeza que a realização dessa primeira conferência vai ser aí, vai ser algo assim maravilhoso para o nosso município. Podem contar com os vereadores, vocês podem ter a certeza absoluta que esse projeto chegou aqui hoje, e não foi só com o apoio de um ou de outro. Todos tiveram, em nenhum momento um vereador ou outro falou, eu não vou bater de frente com o jurídico dessa casa, eu não quero procurar confusão com o jurídico de prefeitura. Não, muito pelo contrário, todos tiveram o mesmo pensamento e a mesma ideia de estar aqui hoje, de estar votando esse projeto, como eu tenho certeza, como eu disse a vocês, é o começo de uma nova história. Parabéns a todos nós, parabéns Paulo Horácio,
pela coragem, pelo enfrentamento, né? E a todos os vereadores que se fazem presentes nessa noite, que puderam aprovar em primeira votação esse grande projeto. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar na segunda-feira aqui, dando o grito final de vitória, que será a segunda votação, e aí poder levantar realmente a bandeira e os braços e dizer, deu certo. Que bom. Muito obrigado por estarem aqui, que Deus nos abençoe. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Com o próximo inscrito, o líder do governo, não oficialmente ainda, viu? Porque cobrei do prefeito, extraoficial líder do governo, né? O prefeito ainda não nos enviou ofício oficializando, mas o senhor está com a palavra 5 minutos. Só um minutinho, eu quero pedir licença para me ausentar, eu estou com uma situação particular, eu agradeço a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, público presente nessa reunião de hoje da Câmara. Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Paulo Horácio pela iniciativa do projeto de lei que cria o Comude. Eu acho isso muito importante para todos nós e tenho absoluta certeza de que ele será constituído por pessoas realmente comprometidas e que queiram trazer o avanço na área para esse segmento da nossa população que realmente precisa ser olhado com muito carinho. Eu queria fazer um comentário que a semana passada houve por parte da imprensa e mesmo comentários na cidade inteira a respeito de que a prefeitura não iria realizar o pagamento do 13º, de metade do 13º, agora no mês de junho. E também a respeito da data base, que também seria no mês de junho. Infelizmente, é uma realidade triste, mas o município não vai ter condições de pagar o 13º, como sempre é realizado agora no mês de junho. E também a questão da data base também não será aplicada agora também no mês de junho. Isso porque hoje a prefeitura enfrenta uma situação gravíssima em termos de recursos financeiros. Situação essa que teve início quando o prefeito Olisando, no dia 1º de janeiro, assumiu a prefeitura e recebeu essa prefeitura com um comprometimento de mais de 52% da folha, dos seus recursos para a folha de pagamento, acima daquilo que permite a lei de responsabilidade fiscal. E o que é pior, nós tivemos, ao longo dos últimos 2 anos, 2011 e 2012, um aumento da receita no município por conta das empreiteiras que prestavam serviço para a Petrobras, na sua reforma e ampliação, que chegaram a aportar, no ano passado, perto de quase 90 milhões de reais em ISS. E essa bolha não foi devidamente planejada pela administração passada, que investiu esses recursos, que eram recursos estanques, que seriam finalizados no final de 2013 com a entrega da ampliação da Petrobras, e proporcionou um aumento de contratação de novos funcionários, mais 1.040 concursados que adentraram na prefeitura, como também gratificações, horas extras e uma série de benfeitorias dadas à população, ao funcionário, que realmente se extinguiu a partir de 1º de janeiro, quando o nosso ISS cai, e a previsão para esse ano é que vai passar um pouco mais dos 30 milhões de reais, ou seja, uma diferença de 60 milhões de reais a menos nos cofres da prefeitura, e que evidentemente está gerando toda essa dificuldade que hoje a prefeitura encontra. Então, é uma dificuldade que foi herdada pelo prefeito Olisandro, e que, infelizmente, agora ele tem que tentar arrumar, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que se passe de 51,5%,
e, consequentemente, nós estamos enfrentando todas essas dificuldades com relação ao funcionalismo, 13º, ao Sismar, ao magistério, enfim, tudo aquilo que ocorre em termos financeiros realmente terá que ser redimensionado, reequacionado, para que se possa, talvez, a partir de 2014, engrenar e começar uma nova estrutura administrativa junto ao nosso servidor público. Com o próximo inscrito, o vereador Pedro da Gazeta, o senhor tem 5. Senhor presidente, eu vou usar só um minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo da minha inscrição é só para dar os parabéns ao meu companheiro, o vereador Paulo Horácio. Foi feliz na indicação. Eu acho que as pessoas que têm deficiência precisam de uma atenção especial do poder público. Então, vereador, o senhor foi muito feliz na sua indicação. Meus parabéns. Era só isso, senhor presidente. Foi bem rápido. Obrigado por ser breve. Com o próximo inscrito, o vereador Francisco Carlos Cabrini. 5 minutos também. Senhor presidente, senhores vereadores, também minha inscrição é para dar os parabéns ao vereador Paulo Horácio pela indicação. É um projeto muito importante. A gente tem pessoas aí conhecidas, né, que têm com o tempo aí familiares, né, com deficiência. Eu também tenho um irmão meu que tem problema auditivo, então a gente não é um problema tão grave, mas a gente sabe a dificuldade que enfrenta no dia a dia. Então, parabéns, Paulo Horácio, pela indicação e por essa vitória também aqui dentro da Câmara, né? Que agora pode ser que a gente consiga fazer alguns projetos importantes, né, que gerem despesas para o município, mas que a gente possa fazer projetos de interesse à comunidade no dia a dia. Então, parabéns para nós mais uma vez e parabéns a todos os familiares dos deficientes. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com o próximo inscrito, o vereador Vanderlei Cabeleireiro. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Em primeiro lugar, parabenizar o time do IPES lá. Andélcio, em seu nome, leve um abraço a todos lá pela vitória do dia de ontem. E agora o time do IPES estar lá na primeira divisão. Então, parabéns a você. Obrigado pela presença aqui hoje, a você, ao Paulo da Rudipel também. Obrigado aí, Paulo, pela presença de vocês aqui hoje. Não poderia, em momento algum, deixar de parabenizar o companheiro, grande amigo Paulo, também por esse projeto. E é com muito orgulho que todos aqui acompanham, porque é para o bem do próximo um projeto desse, Paulo. Então, parabéns à sua pessoa. Gostaria de destacar também ao nosso amigo Altevir, pela relação mandada aqui, da maneira do trabalho prestado, pelo atendimento lá dos pacientes no mês, aqui com números precisos. Então, parabéns a você, Altevir, por estar ali à frente ali, mostrando números. Isso é muito importante, importantíssimo para nós. Diferente de algumas secretarias que deveria colaborar muito com o prefeito, que aqui é muito fácil, de repente, criticar um vereador, criticar um prefeito, mas muitas vezes nós deixamos de cobrar de pessoas competentes dali de uma pasta, aonde deixa a desejar. E venho me preocupando muito nesse município com a questão da nossa segurança. Falei nos últimos dias com alguns guardas municipais e me parece, pela maneira de comentar, a insegurança que tem por parte deles mesmo de abrir a boca e falar muitas vezes. Então, antes de criticar o prefeito, nós criticamos por ali, de repente, se for preciso, por colocar uma pessoa à frente de uma pasta que não está com a devida competência. Isso serve para todas as secretarias que têm competente à frente. Mas porque para cobrar de um funcionário, que seja da saúde, que seja da educação, que seja da onde for, mas nós temos que saber o responsável dessa pasta também, porque não está ali à frente, porque não está ali cumprindo com o poder que tem à frente dessa pasta. Então, a Guarda Municipal do momento, eu vejo também que está faltando o comando, não está faltando que número suficiente tem para fazer esse trabalho. Diante, por exemplo, que temos aqui das pessoas, dos guardas, não só em questão da segurança do modo em geral, mas como diz ali, da fiscalização de trânsito, que é apenas 16.
Então, por isso, minha gente, ao cobrar, levo hoje, presidente, essa cobrança especial à nossa segurança, ao nosso capitão Joval, aonde eu vejo à frente da sua pasta, tem deixado a desejar no nosso município, e principalmente com os seus agentes de segurança, com a nossa segurança do município. Para cobrar da Polícia Militar é fácil, é criticar e jogar a responsabilidade para o governo do Estado. Vamos buscar um pouco da responsabilidade para nós mesmos bater no peito e dizer por que viemos. Obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio. O senhor tem 5 minutos. Serei breve, já fiz uso demasia, talvez, da palavra, mas de maneira definitiva agradecer a presença e a colaboração daqueles, não só dos vereadores, mas especialmente da pessoal que representa as entidades na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, onde pudemos fazer reuniões e trocar mensagens, e-mails, para chegar na consecução do projeto no dia de hoje. E fazer um comentário só, Vanderlei, para colaborar com essa questão de segurança. Hoje fui procurado aqui por uma senhora chamada Terezinha, que é usuária frequente aqui da unidade de saúde, unidade básica de saúde do nosso conhecido CSU, relatando que novamente aquela unidade sofreu assalto na noite passada. Parece que é recorrente a questão ali do assalto, inclusive com furto de bens pessoais de servidores, até um jaleco de um servidor da área de saúde, garrafa térmica, forno de micro-ondas e de pequena monta, provavelmente, segundo os próprios servidores ali daquela serventia, de pessoas que ocupam aquele imóvel da antiga clínica de fisioterapia, que está abandonado e que o Pedrinho Nogueira hoje fez um requerimento pedindo uma destinação melhor para aquele imóvel, que ali reside. E a surpresa nossa, verificar na prefeitura, que aquele imóvel que é enorme, o CSU é um complexo grande, a parte de saúde, de assistência, inclusive hoje a Casa dos Conselhos funciona ali, o CEMEI, não tem vigilante noturno, somente sistema monitorado por câmera da prefeitura e alarme. E não tem sido suficiente porque há furtos recorrentes lá naquele espaço público. Era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite. O próximo inscrito, o vereador Roberto Mota. 5 minutos e nada mais. Não levarei isso, presidente. Quero parabenizar a Câmara, em especial ao autor da lei, que cria o Conselho dos Portadores de Necessidades Especiais. Lembrar também que, dentro daquilo que a gente colocou, que a Câmara sempre teve uma participação ativa nessas questões. Eu ajudei a fundar, junto com o primeiro presidente, o seu José de Jesus, que é cadeirante, a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Araucária. Foi criado aqui no plenarinho da Câmara. Nós demos, na época, respaldo para eles em relação ao estatuto, revisar o estatuto. É importante também, mas a vantagem do Conselho, que ele se reúne e que obrigatoriamente tem pessoas ali do Executivo, e que você força a discussão. Então, não diminui em nada a atuação da associação, mas vem complementar esse trabalho. E uma outra questão também, que a Câmara ficou conhecida no Brasil, foi que quando eu era presidente em 2001, 2002, e foi a primeira Câmara, aliás, na época, eu recebi como presidente, junto com os vereadores, uma homenagem do CIEE, foi a primeira Câmara do Brasil a criar estágios para alunos com necessidades especiais. E, posteriormente, a Prefeitura, depois, em ato contínuo, também criou. Então, são histórias assim, que são importantes, que me faz crer que vale a pena, que tem valido a pena ser vereador e representar a população em função desses trabalhos que a gente executou há muito tempo atrás e que talvez até por um erro ou sei lá,
o que se pode falar, ou se chamar, a gente não fica divulgando isso rotineiramente, porque a gente acha que isso aí é uma obrigação nossa, de fazer e de executar e de criar esses projetos que dão respaldo e instrumento de cobrança para a sociedade civil organizada poder cobrar do Executivo e cobrar da gente aqui também. Então eu me sinto muito feliz em relação a isso e eu gostaria até de aproveitar e homenagear a Isabel aqui, em nome de todas que estiveram aqui, né, que trabalham com a educação especial do município, que é um grande trabalho, é um desprendimento muito grande, é acima de tudo um sacerdócio, de você trabalhar com isso, de trabalhar com essas crianças, de ver o crescimento, né, que ela também nos passa, né, com todos os problemas que elas têm e com as limitações que elas têm. Então, eu me sinto honrado em relação a isso. E dizer também, Josué, que não adianta a imprensa, não adianta setores da prefeitura querer jogar a responsabilidade na Câmara em relação aos problemas vividos pelo Executivo. Porque os problemas vividos pelo Executivo foi causado pela má gestão no Executivo. Nós, por exemplo, aqui, nós vamos pagar o 13º no dia 14 ou dia 15 agora, na sexta-feira ou quinta-feira. Quer dizer, agora nós vamos ser criticados porque nós temos recursos para isso e vamos pagar o 13º. Daí o jornal coloca lá que a Câmara deveria ser solidária, mas como solidária? Nós gostaríamos que estivessem pagos os do Executivo também. Só que, infelizmente, não é possível. E também vamos aqui não fazer a defesa, mas não é preciso dizer, em relação ao prefeito Olisandro, que em 6 meses o abacaxi que pegou e que não é ele o responsável inteiro por essas questões. Então, eu estou concluindo em relação a isso. Não vamos dizer que o prefeito Olisandro é o responsável por isso, porque também não pega. Agora, querer também transferir a responsabilidade para a Câmara, muito menos ainda. E outra questão também, como funcionário público, eu digo o seguinte, se existem os avanços lá e existem vantagens, foram criados por lei, que o prefeito, inclusive, era Olisandro na época, e que nós aqui votamos e que criamos um direito. E que se não dá para pagar, tem que se dizer para o funcionário que não dá para pagar, mas assim que puder, tem que ser pago. Porque não é recheio em salário nenhum e nem obrigação. É dever nosso de pagar esses avanços. Então, seria essa as minhas colocações. Obrigado pela compreensão. Como não há mais ninguém inscrito também, eu quero fazer um comentário. Exatamente quando o Beto falou a questão do 10º, de nós aqui na Câmara, estamos efetuando agora no dia 14, doutor Josué. E eu acho que o senhor, como líder do governo, volta a falar extraoficial, né? Não está bem oficializado ainda, mas eu também concordo com o senhor, acho que o problema lá é grande, o abacaxi é grande, né? Mas o que o senhor falou, justificou, tentou, né? A gente sabe que também, às vezes só falar também o povo não aceita muito, né? Mas o senhor falou tem fundamentos, né? E nós aqui no Legislativo, onde eu recebi a chave do ex-presidente aqui dessa casa, Pedro Ferreira, né? E ele falou, está aqui, não tem problema, está redondinho. E está mesmo, Pedrinho, né? A gente não cruzou os braços, né? A gente não está de braços cruzados. Não é porque ele me entregou uma coisa, né, redonda que nós vamos parar. E está aí. A gente estamos há 6 meses, né, à frente ao comando aqui. Fizemos muito já. Volto a falar, Pedrinho, não menosprezando o teu trabalho, os que me antecederam aqui, mas eu, junto com os vereadores aqui,
pode ter certeza, todos estamos fazendo uma diferença grande e uma economia grande, né? O jornal publicou uma matéria aí que vocês devem ter visto, né, na sexta-feira, querendo, que nem o Beto falou, trazer o problema do executivo para o legislativo, né, doutor José? E não é verdade, né? Nós estamos num momento de economia e comprovada economia grande no legislativo. O contrário do que o prefeito gostaria de fazer, não está podendo fazer, né? Que nem o Beto falou, pegou um baita do abacaxi, né? Então nós gostaríamos, assim, né? A gente não pode se impor lá, é ele que é o administrador, é ele que faz, né? A gente é solidário, quando dá para se dar uma dica, né? Ou teve uma indicação, né? Ou fala, né? Ou cobra, né? Cobrar, já sabemos cobrar e cobramos muito, né? Todos os vereadores aqui. Mas é bom deixar bem claro, né? Que a imprensa, principalmente o jornal, né? Ele tem procurado, Pedrinho, né? Querer trazer os problemas do executivo para o legislativo. E aqui eu garanto para vocês, não estamos de braços cruzados, falo de mim e todos os vereadores aqui. Estamos trabalhando para que as coisas fiquem melhor, para que ninguém pague um preço lá no futuro, tá? Pelo contrário, Isabel, pode ter certeza que aqui vai se demorar para acontecer isso, que o Beto falou, volta a falar. Esse problema do executivo vem a tempo, né? É uma bola de neve, que veio, e agora, né, Edu? Está aí, se desgastou. Então, mas, volto a falar para vocês, pode ter certeza, que o jornal está falando, como o Beto falou lá no início, estamos trabalhando no projeto da TV Câmara, para mostrar a realidade do que é do legislativo aqui hoje, né, Paulo? Porque o jornal, ele coloca a matéria, se for renumerado, pago, daí a matéria muda, né, doutor José? Infelizmente, o legislativo não tem essa portaria para fazer esses pagamentos, né? Então, aí o que acontece? As matérias saem, que o cidadão que sai de casa de manhã, né, sai para trabalhar, fica o dia todo fora, não sabe, a semana toda, tem às vezes domingo para descansar só, aí chega as informações para ele, né, do jeito que querem fazer, né? E eu fico triste isso aí. Fico triste porque, eu sempre falei, sempre converso com o pessoal do jornal, se for para colocar aquilo que é realidade e é verdade, não tem outro jeito. Se tiver que pagar o preço, eu, como representante aqui da casa, vou pagar o preço e estou preparado, né? Então, só que o jornal tem que saber, tem que colocar coisa que tem fundamento, que agora não. Agora, até há poucos dias, ele estava comentando que tinha que mandar cargos comissionados embora do executivo, né? Foi tomada alguma atitude lá? Foi. Agora ele está preocupado com a Câmara, né? Ele está achando que a Câmara agora está mesmo. A Câmara não está sem problema, graças a Deus aqui está 100%. Volto a falar, o ex-presidente me entregou a chave aqui, 100%, né? E nós assim mesmo não cruzamos os braços, né? Estamos fazendo essa diferença. Então é uma pena, né? Que um jornal tão importante na nossa cidade, né? Que, né, tem uma importância muito grande, o pessoal se atrai muito esse jornal, né? Mas as informações que não são muito concretas, Paulo, né? Então é uma pena. Mas tudo bem, vamos deixar para lá, vamos fazer o nosso trabalho, não, vamos continuar fazendo esse trabalho nosso. E digo assim, quando eu fechar meu mandato aqui, pode ter certeza que vou ter muita coisa para apresentar para a população, e vou apresentar, com certeza, nós vamos fechar juntamente com meus companheiros aqui. Quero aqui cumprimentar todos os trabalhos, todos os vereadores hoje nesta casa, muito importante, né? Em especial ao meu companheiro, né, nosso amigo de todos aqui, né, meu, de todos, né, o nosso vereador técnico, Paulo Horácio, né, pelo brilhante trabalho aí, os projetos hoje que ele, né, foi votado aqui, Paulo, nos parabéns, né, é isso aí. Nós temos, eu volto a falar daquele projeto que eu tenho do comércio, que tem que ter as cadeiras, né, disponível para o pessoal, cadeirante e tudo, e não temos hoje nem como cobrar, né, e agora, com certeza, né, vai ser cobrado e as coisas vão começar a funcionar. E também agradecer aqui também quem nos assessorou hoje, né, na sessão, a Flávia, pela primeira vez, Flávia. Muito obrigado, os parabéns, né, foi muito bem. E agradecer a presença das autoridades, imprensa, e de todos vocês aí hoje presentes, e do pessoal que nos acompanha pela internet. Deu 5 minutos já. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.